Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Meu nome é Nirvana Andrade, sou acadêmica do curso de Direito da FAI. Estou no terceiro período e vou falar um pouquinho sobre a evolução histórica do direito penal. A gente observa dentro da história como ele sempre viveu em busca do controle social. Desde os primórdios, as regras da convivência eram violadas e cabia àquela determinada população aplicar uma pena ou uma sanção por consequência. Uma famosa frase que se aplica muito bem dentro desse contexto é a de Thomas Hobbes: o homem é o lobo do próprio homem, que fala exatamente sobre isso, da natureza egoísta e malvada do homem e como isso reflete negativamente dentro do convívio social, por isso se necessitando um controle social. Thomas Hobbes ele acha uma solução para esse problema e para a possível preservação da paz, que é o contrato social. Mas dentro da área jurídica surge o direito penal para a garantia dessa convivência harmoniosa, sendo que ele vai passar por diversas transformações e interferências que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Inicialmente, o direito penal ele vai ser visto como primitivo, tendo como principal característica a ausência das leis escritas e também vai ser baseado e marcado por um misticismo, porque nessa época as pessoas elas vão entender como sinais da natureza, formas de expressão que aquelas entidades religiosas, os deuses se comunicavam com eles. E ao mesmo tempo por esse instrumento que ele comunicava a sua raiva diante de um pecado que eles tivessem cometido. Passando dessa fase, temos a era da vingança, que é dividida em 3 etapas: vingança divina, privada e pública. A vingança divina, ela vai ter como principal influência a religião. Então, tudo vai ter um caráter altamente religioso, incluindo a lei. Ou seja, se você fosse contra a lei, você estaria diretamente indo contra Deus, estaria cometendo pecado e, obviamente, ia precisar de uma punição. No livro de Kleber Masson, ele fala exatamente sobre isso, sobre como as condutas elas eram baseadas no temor místico e religioso, e quem ousasse infringir aquelas leis levaria uma severa punição dos deuses. Como principal exemplo de código dessa época, temos o Código de Manu, que foi um grande marco nas leis penais, e tinha como principal função regulamentar as relações sociais e religiosas daquela época. Passando dessa fase, temos a vingança privada, que nada mais, nada menos é uma reação que acontecia diante de um crime, onde a família ou a tribo iria se vingar por aquele fato. Então, meio que vai acontecer uma justiça com as próprias mãos e vai gerar uma severa rixa de vingança e de barbaridades dentro daquela comunidade. E por fim, temos a vingança pública, que ela vai ser liderada por um chefe da comunidade ou da tribo, por exemplo, o rei, que vai deter essa tarefa da punição. Nesse mesmo período também, a religião ela vai ter uma influência gigantesca dentro do poder político. Principalmente porque o próprio soberano ele era visto como um enviado de Deus. E a pena era meio que uma medida de proteção que ele utilizava. Ou seja, se você fosse contra ele, você iria receber uma severa pena, que era altamente cruel e desumana. Por exemplo, esquartejamento, mutilação, dentre outras. Nesse mesmo período surge uma solução alternativa, que é o sistema da composição. O que é isso? Bom, esse sistema ele se baseava na reparação do dano do criminoso por meio do dinheiro, ou seja, o criminoso ele ia pagar para a vítima e para os familiares e também para o rei uma determinada quantia e meio que iria comprar a sua liberdade ao mesmo tempo se livrar daqueles castigos severos. Então foi meio que uma forma alternativa também para pagar aquilo que ele fez. Outro ponto que vale ser destacado é sobre a história do direito penal romano. Roma contribuiu positivamente dentro da história jurídica, principalmente porque foi lá que foi escrito a Lei das 12 Tábuas, que foi o primeiro código romano escrito, que foi marcado pela famosa expressão olho por olho, dente por dente, que basicamente tinha como principal tese que as consequências do crime seriam baseadas na mesma intensidade do dano que ele causou. Nesse mesmo período, temos também a presença de outro código que foi muito importante dentro do direito penal, que foi o Código de Hammurabi da Babilônia, que também era baseado na Lei das 12 Tábuas.
E por fim temos o direito penal dentro da Idade Média. Na Idade Média, o poder da igreja só aumenta ainda mais e vamos ter a presença da Santa Inquisição, que foi um movimento criado pela Igreja Católica, que vai ter como base o direito canônico, que ele retratava as leis adotadas pelos líderes da igreja, e quem ousasse infringir essa lei levaria uma severa pena. Principalmente porque nessa modalidade a pena vai ser vista como a purificação da alma do delinquente que estava infectado, enfim. Nesse período a gente vai ter a presença dos tribunais, que vão perseguir todos aqueles que ameaçam de alguma forma a fé e os costumes. Então nesse tempo vai ocorrer uma enorme perseguição contra todos, principalmente os cientistas, vai morrer diversos, e vai ter a presença de severas penas, principalmente incluindo tortura psicológica e física, como morte na fogueira, dentre outras. E esse movimento tão cruel, ele perdurou por muito tempo. Não é à toa que esse período ficou marcado como Idade das Trevas. Bom, basicamente era essa minha parte, e eu só queria complementar e falar que é muito engraçado ver a transformação do direito penal. Porque nesse primeiro momento, o direito penal ele não tem nada a ver e não está ligado com o teor da justiça como é atualmente. Ele está mais ligado com o teor da vingança e também atrelado muito à religião. E a gente vai ver ao decorrer desse vídeo, que a minha amiga Lainara vai explicar melhor, que na Idade Moderna isso vai modificar monstruosamente. A partir das revoluções francesas e dentre outras, vai acabar tendo um caráter humanitário, principalmente dentro das penas, que eram altamente severas. Então, basicamente, era isso que eu tinha para falar. Olá, vim dar continuidade sobre o assunto da história do direito penal a partir ali da Idade Moderna. Me chamo Lainara Cristina, sou da Faculdade do Vale do Rio Itapecuru, do terceiro período do curso de Direito. Na Idade Moderna, o seu ápice foi o Iluminismo, onde trouxe um novo cenário ali no campo jurídico, preconizando a existência do direito natural, trazendo como fundamentos a razão e a humanidade. Isso vai fazer com que eles se contrapusessem ao governo absolutista, tentando então remover essas concepções arbitrárias dos abusos dos poderes, estabelecendo então assim novas diretrizes que vai ser de grande importância ali dentro da história do jurídico, do direito penal e em outras áreas também. Os pensadores iluministas podemos citar John Locke, Thomas Hobson, também tem as obras de Montesquieu, de Rousseau e de Beccaria, sendo que de César e Beccaria é de grande importância ali na época, como até hoje em dia, porque ele traz o seu livro é uma forma de convencer e também de persuadir a sociedade sobre aquele sistema ali vigente, trazendo questionários e respostas no seu livro sobre o que é delito, o que é pena, e fundamenta com os princípios. É por isso que é importante lembrar que o seu livro é considerado uma evolução humanitária, como historicamente conhecido como direito penal humanista. Os seus fundamentos podemos citar a proporcionalidade das penas, que qual determinada conduta só sofreria sanção caso tivesse escrita ali na legislação. Também tem sobre a responsabilidade pessoal, na qual a família do infrator, ele traz uma ideia de que ela não poderia sofrer por conta de um ato daquele infrator. Também comenta em relação sobre a obscuridade da lei, sobre as penas de morte, que a lei deve ser clara, né, no que se está escrito ali, e as penas de morte ele considera como ilegítima, inútil e desnecessária. Legítima ali dentro do contrato social, né, que ele comenta no livro, trazendo que cedemos certa liberdade, porém a vida não é uma delas. Tanto é que o suicídio é vista como uma forma, vista como um grande erro, né? Então, se nem a gente se pode tirar a nossa própria vida, porque o Estado poderia. E
Por isso, ele também considera como inútil e desnecessária, que ele traz uma frase no livro, dizendo que a finalidade da pena não é sobre atormentar e afligir um ser sensível. Logo, não tem como a gente voltar ali no passado para que aquele infrator não cometesse aquilo. É por isso que ele traz uma ideia sobre a suavidade das penas. São leis preventivas, na qual aquele infrator não possa cometer novamente e nem outro cidadão possa vir a cometer. Por isso que o seu livro é bastante importante, trazendo grandes conhecimentos ali para o direito penal sobre em relação à ressocialização do infrator, como também em caráter retributivo e preventivo, fazendo assim então se expandindo ali na Europa, por exemplo, na Reforma Leopoldiana de 1786 até hoje em dia. É importante falar também sobre as torturas, né, que era vista como uma forma, no seu livro, uma forma muito errada, logo né, porque a tortura ia te causar delírios, podendo até causar uma falsa verdade, e também você poderia até ser inocente, né, daquilo que te acusavam. Tudo isso que a gente vem falando é sobre uma conduta e uma determinada sanção. O que falamos hoje em dia lembra a prisão. Porém, a prisão antigamente não era vista como hoje em dia, né? Como privatizar a liberdade, que ganhou ali essa ideia no século XVII, mais no século XIX. Era uma forma ali de guardar o prisioneiro enquanto esperasse o seu julgamento. E essa ideia de prisão, de privatizar a liberdade, vem ali na colônia Pensilvânia, que também servia como uma forma de ressocialização daquele infrator. E falando em pena e ressocialização, se criam várias ideias ali, vários sistemas em relação a isso. Porém, bastante comentado e de grande importância, né, é o panotótipo, ou casa de inspeção, que era considerada como aquilo que permite uma visão total. Ele trazia um desenho de que era ser um edifício, uma prisão ali em um edifício circular, tendo uma vigilância ali no centro, tanto para entender o comportamento dos prisioneiros, como também uma forma de resolver o problema da segurança. E antes de encerrarmos, eu vou comentar um pouco sobre as escolas penais, né, que tinha aquela finalidade da pena. Ela é bastante também importante ali na história do direito penal. Vou comentar sobre duas, que é uma das mais comentadas, que é a clássica e a positiva. A clássica, ela vem com aquela ideia de que o homem possui livre-árbitro, né, sobre os seus atos. Tanto é que as sanções não eram vistas como uma forma de vingança, e sim uma forma retributiva daquele mal causado. E a positiva, ela vem com aquela ideia de que aquele crime ele foi cometido por causa das contribuições sociais daquele infrator na qual ele vivencia, considerando então o crime como as suas sanções como uma defesa social. As duas escolas são importantes no estudo, porém elas também se contrapõem, porque a clássica ela acaba deixando de lado ela acaba deixando de lado a reeducação desse infrator, e a positiva acaba omitindo as penas que aquele infrator deveria, né, sofrer. Por isso que logo após a Segunda Guerra Mundial veio uma nova ideia, que essa nova ideia é em relação à nova defesa social, vendo que a prisão é sim um ponto negativo, porém é um mal necessário para a sociedade, mas só deve ser usado de uma forma, de uma melhor forma, né? Tanto para a sociedade ali, como também para o prisioneiro. E essa contribuição é bastante importante hoje em dia, não só essa ideia, como todas as ideias que aqui foram comentadas, para entendermos melhor sobre o processo do direito penal, sobre atos que não se devem se repetirem mais. E é isso, obrigado por assistir até aqui. Por favor, deixe aí o seu like, compartilhe e comente.